Olá, tudo bem? Hoje eu venho aqui trazer um vídeo que ele tem um tom diferente do que eu costumo falar. Hoje nós não vamos falar sobre inteligência emocional, hoje nós não vamos falar sobre o coaching com PNL lá da rede de empreendedores, hoje nós não vamos falar de coisas profissionais, nem de coisas espiritualísticas. Hoje nós vamos tratar do Setembro Amarelo. E por que eu trazer essa temática para os meus vídeos? Porque eu estou vendo no Brasil e participando disso, de que a nossa juventude está se deteriorando e nós precisamos fazer alguma coisa. Então, eu vou dar o primeiro passo. Eu vou começar por mim. Por que Setembro Amarelo? Vamos voltar para a história para entender o que motivou esse mês especial de prevenção ao suicídio, à depressão e ao suicídio. Setembro foi o mês em que, em 1994, um jovem de 17 anos chamado Mike M., nos Estados Unidos, se suicidou. De acordo com seus pais, era um jovem extremamente talentoso, caridoso, amoroso e que estava retraído ultimamente e que acabou cometendo suicídio. Por que amarelo? Porque o jovem tinha acabado de restaurar um Mustang 68 que ele achou e pintou ele na cor amarela. Ele tinha restaurado, o que mostra que era um jovem extremamente talentoso mesmo. Com 17 anos, restaurar um carro sozinho tem muito talento. E aí, tal data disseminou e o mundo inteiro abraçou essa causa em setembro. No Brasil, nós temos mais um ponto ainda, pois dia 10 de setembro é comemorado o Dia Nacional de Prevenção ao Suicídio. Mas o suicídio em si é o final de uma linha que começa muito tênue dentro das nossas casas. O suicídio começa numa tristeza, num isolamento, numa pessoa trancada dentro de casa, vivendo num mundo paralelo, que leva a uma depressão, que leva a algo mais pesado, que leva ao suicídio. Hoje a depressão é terrível dentro do Brasil. Tenho certeza que agora, nesse momento de distanciamento social, nós vamos aumentar esse número, e muito, em tudo. De 2011 a 2018, 52% a mais de brasileiros entraram em depressão. Desses, 115% eram jovens de 15 a 29 anos. É muita coisa. É uma doença que está corroendo a nossa juventude. E depressão não é mimimi, não é frescura. Depressão não é qualquer coisa, não é qualquer doença. Quem fala aqui é alguém que teve uma experiência dessa entre 2011 e 2015, com graves consequências profissionais. Depressão é uma doença incapacitante. E nós estamos relegando nossos jovens a isso. Mas não fica só na depressão. Entre o mesmo período de 2011 a 2018, no Brasil aumentaram em 10% os casos de suicídio entre jovens de 10 a 19 anos. Imagina um jovem de 10 anos pensar em cometer o suicídio. Não viveu nada praticamente. Eu trabalho numa instituição que estima-se que pelo menos de 20 a 30% dos adolescentes já tentaram o suicídio. É um número muito alto. É uma dor muito forte que os fazem pensar muito mais em terminar a vida do que em cuidar dela própria. A dor é maior que a vontade de viver. Eu elenquei alguns fatores que podem estar acontecendo isso. O primeiro deles, para minha opinião, é a grande influência que séries e filmes estão tendo na vida das pessoas. Isso não é novo. Isso não é novo, isso sempre aconteceu. Eu me lembro, em 1983, eu queria assistir um filme chamado Stallone Cobra, e fiquei esperando chegar na cidade em que eu morava, e ele era a classificação, acho que é 8 anos, se não me engano, eu queria ir assistir, e 2 semanas antes, em São Paulo, 2 jovens assassinaram
é uma pessoa e usaram um filme. Quando foi perguntado, nós gostamos da cena do filme, resolvemos recriar. E o filme passou há 18 anos. E eu não pude assistir o filme à época. Então, isso sempre aconteceu. O que acontece hoje é que a superexposição a séries e a filmes está fazendo com que os jovens queiram encarnar aqueles personagens. Aqueles personagens passam a ser fuga para eles. Eles começam a ver aquele mundo do personagem e aquilo fica muito fascinante. E eles buscam como fuga. Se buscam como fuga, é porque algo falta. E nós ainda vamos chegar lá. O segundo fator são redes sociais. São ótimas. Encontramos amigos, encontramos pessoas, nos relacionamos por elas. Você está vendo esse vídeo porque você está numa dessas redes sociais. Só que isso tem um preço. O preço da popularidade. Numa juventude onde os valores não são mais sólidos, como eu disse, onde a família não é mais sólida, onde os relacionamentos não são mais sólidos, eu preciso estar sempre em evidência. Eu preciso estar sempre bem. Pesquisas relatam que é muito mais prazeroso para um jovem receber 50 likes numa publicação do que 50 pessoas falarem eu te amo para ele. Hoje nós vivemos no mundo da fantasia. Eu vi um post no Facebook esses dias que eu achei o máximo, que para mim resume bem o que está sendo as redes sociais para nós hoje. Que era assim, ter muitos amigos nas redes sociais é a mesma coisa que ter muito dinheiro no banco imobiliário. Isso é nada. Mas ainda assim tem um peso enorme, tem um apelo enorme para esses jovens. E isso é muito perigoso. Isso é perigoso demais para a cabeça desses meninos. O terceiro fator é a falta de futuro. Num mundo com tantas opções e tão líquido, eu fico sem opção para o futuro. Eles não conseguem enxergar o seu futuro. Minha geração era muito mais fácil, a gente sabia profissão fácil porque tinham poucas profissões, poucas universidades para fazer. Às vezes você com um ensino médio hoje já conseguiria um bom emprego, já estava bem. Hoje não. Eu costumo dizer em minhas aulas que hoje procurar cursos numa faculdade é igual abrir um cardápio de pizzaria. Você abre o cardápio e tem um monte de opções. É bom ter opções? É bom, mas não é bom ter muitas. Porque a incerteza, a ansiedade aumentam. Cada vez mais incerto. Eles estão cada vez mais ansiosos para esse momento. Porque é um monte de coisa que tem para escolher. E num mundo cada vez menos sólido. O quarto é problema com orientação sexual. Na minha época, era tudo mais fechado, a pessoa às vezes se trancava, vivia uma vida de sofrimento trancada. Hoje não. Hoje eles querem se abrir e muitas vezes não encontram espaço. Não encontram espaço na família, não encontram espaço entre os amigos, não acham seu espaço. E eles não conseguem viver num corpo que não é deles. Eles não conseguem se sentir, muitas vezes, ele não se aceita. Ele não se aceita daquele jeito. Olhando para a sociedade, olhando para os tabus, ele não se aceita. Então, é outro problema que leva nossos jovens a isso. E, para mim, o campeão, eu deixei em quinto, porque, para mim, é o maior de todos, é a falta de busca de ajuda. Muitas vezes, eles buscam ajuda, eles gritam ajuda, eles berram por ajuda e nós não vemos. Nós não ouvimos. Nós não sentimos. Por que que nós não sentimos isso? Porque nós não olhamos para esse jovem com um olhar de carinho, de amor, de compaixão. Porque nós não entendemos que esse jovem precisa ter um olhar de compaixão para ele. Nós não entendemos amor no olhar para esse jovem. Nós não entendemos que ele precisa de ajuda, que ele está sozinho, que ele precisa que alguém o ajude. Então, se você tiver alguém que está numa condição dessa, ouça. Se você tiver alguém que está muito sozinho, ofereça ajuda para o seu filho, para o seu pai, para o seu tio, para o seu amigo, para quem for. Ofereça ajuda. Ouça.
Seja um canal para resolver o problema. Mesmo que você não seja médico, não seja psicólogo, às vezes você vai ajudar a encaminhar esse jovem para um desses profissionais. Mas o principal, ouça. Se por acaso você estiver passando por algum problema e assistir esse vídeo, eu estou aqui para te ouvir. Só entrar em contato comigo, tá? Não fique com delongas, só mandar um contato para mim, pode ser por aqui, né? Eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Pode mandar, pode entrar em contato comigo, eu estou aqui para te ouvir. A ideia é essa, a ideia é a gente disseminar ouvidos, porque o jovem precisa disso. Vamos dizer um basta a esse clima de suicídio, a esse clima de depressão. Só nós podemos fazer isso e nós temos a ferramenta, nossos ouvidos. Boa tarde a todos.